Então, Lucas 9, versículo 28. Lucas 9, versículo 28 até o versículo 36. Os irmãos podem ajudar a participar na leitura também. Lucas 9, versículo 28 diz: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago, e subiu ao monte a orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, e ele estava para cumprir em Jerusalém. Ele e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E aconteceu que, quando aqueles que se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entretanto eles não entenderam. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela sua preciosa palavra, e eu oro que o Senhor nos ensine hoje à noite, como o Senhor ensinou os discípulos aquele dia, para que eles pudessem ouvir a Jesus e obedecer a Jesus. Ó nosso Deus, nos ajuda hoje à noite, para tomar as decisões corretas em nossas vidas, e assim poder obedecer ao Senhor e agradar ao Senhor nosso Salvador. Pai amado, eu oro que a sua palavra fale em cada coração nesta noite, e que o Senhor seja exaltado. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos falar sobre a manifestação da glória de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, Jesus dando aos seus discípulos um conhecimento futuro dessa glória, e para nós aqui hoje à noite olhando no texto das Escrituras, nós não estamos vendo o que Pedro, João e Tiago viram, mas nós vemos aqui que Jesus estava ensinando os seus discípulos, Jesus estava preparando os seus discípulos para o ministério que eles iriam fazer, e também olhando para o futuro. É uma coisa muitas vezes difícil, né? Tem gente que não aprende nem o que você está querendo ensinar agora. Imagina você está querendo ensinar algo que vai além, é ou não é? Porque eles falam assim: oh, vai devagar comigo, eu não estou entendendo tudo. Imagina os discípulos, Jesus está falando para eles: olha, eu estou ensinando vocês como vocês vão pregar o Evangelho, e já olha para o futuro, no dia em que eu vou morrer, ressuscitar, voltar ao céu, e vocês vão continuar pregando o Evangelho. Então, para eles era muita coisa na cabeça deles, entanto Cristo vai ensinando também, passo a passo, dando para eles uma perspectiva do ministério no futuro. E muitas vezes, irmãos, os discípulos, eles tinham medo, pois eles não entendiam tudo que Jesus estava explicando, então por isso Jesus mostrou parte disso para eles. Quando Jesus está falando muitas vezes para os discípulos: se crerdes, verás a glória de Deus. Você que imaginava o quê? Se crer, verá a glória de Deus. E de repente agora chega neste monte, e eles sobem ao monte com o propósito de orar. E Jesus é transfigurado na imagem do Deus Pai. Então os discípulos ficam pasmos, porque eles não imaginavam que hora seria essa que eles veriam a glória de Deus. Então Jesus está preparando seus discípulos, mas nós estamos vendo aqui que ele está devagarinho mostrando partes para que eles possam compreender e para que eles possam viver pregando o Evangelho. Nós vemos aqui, irmãos, que com a transfiguração, Jesus mostra para eles partes dos 2 mundos. Tem muitas vezes os crentes ficam falando, né? Ah, nós vamos lá para o céu, nós vamos para o céu, vamos regozijar na eternidade, mas às vezes a gente fica falando só, não está pensando, não está meditando
não está tendo uma ideia. Paulo teve a ideia, porque ele foi levado ao terceiro céu, ele como se ter morrido e ido ao céu, então Paulo podia testemunhar disso. E nós não contemplamos ainda o outro lado, como diz lá no livro de Lucas, aqui no Lucas 16, quando o rico e Lázaro, estavam um em cada lugar, um contemplando um lugar e o outro contemplando o outro. E o Senhor disse que ninguém pode passar daqui para lá e nem de cá para lá. Então nós estamos aqui, nós só conhecemos este mundo, mas Jesus estava dando para eles, irmãos, uma parte de eles poderem entender e compreender a glória celestial que há de vir. E para completar essa situação, aparece quem? Moisés e Elias. Os dois considerados maiores, falou dos profetas aqui, os dois considerados maiores entre a nação judaica. Moisés, o que conduziu o povo, tirando o povo do Egito, que Deus usou, e depois o Elias, o grande profeta, representando todos os profetas, um representando a lei e outro representando os profetas. Então está aqui a lei e os profetas. E os dois aparecem para confirmar que Jesus é o Filho de Deus. Os judeus estavam, será que ele é? Porque, irmãos, eu estou passando isso para vocês, porque no mesmo capítulo, em versículos antes, não vou falar, Jesus está entre os discípulos e estão falando assim: quem vocês dizem que eu sou? E alguns dizem que ele era até quem? Elias. Estão dizendo aí que o Senhor é um profeta, estão dizendo aí que você é o João Batista, outros estão dizendo aí que você é Elias. E ele pergunta para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta eu faço para você hoje: o que é Jesus para você? É seu Salvador? É seu Senhor? Ou Jesus Cristo é algo só de falar, mas você verdadeiramente talvez não creia? Hoje à noite nós vamos ver essa manifestação da glória de Deus na vida de Pedro. E Pedro não entendeu, mesmo que ele lá atrás ele respondeu certo, dirigido pelo Espírito Santo, mas ele ainda não havia entendido todas as coisas. E essa transfiguração acontece e aparece Moisés e Elias junto a Jesus. E vê que Pedro, João e Tiago, eles ficam abismados. Você imagina, é como eu e você fala: puxa, eu queria ter conhecido Moisés, eu queria ter conhecido Elias, homens que viveram ali 400, 600, 800 anos deles, e eles estão falando: olha, apareceu Moisés e Elias, e agora, o que nós vamos fazer? Pedro falou algo que não devia falar, talvez, ou pensou algo que não devia pensar, como eu e você. Pedro fala: Senhor, vamos fazer 3 tendas, ou mais, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor, faz para mim, para Tiago. O que ele estava pensando, irmãos? Pensando na continuação da festa dos tabernáculos, onde eles montam tendas e vivem lá em tendas, porque tem lá a presença de Deus. Mas aí a Bíblia diz que ele falou isso, mas não sabendo o que dizia. Ele estava falando, não entendendo qual era o plano de Jesus Cristo na vida dele e da manifestação da glória de Deus. Aqui nós temos, irmãos, um resplendor da glória do Pai, que foi manifesta pelo Filho aos seus discípulos, mostrando a glória de Deus Pai, e que nós devemos estar aguardando com Ele na eternidade. Essa mesma glória que esses discípulos viram, irmãos, nós também vamos contemplar na eternidade. Logo em breve, quando Jesus volta para buscar a sua igreja, nós entraremos na glória além, como um dos cânticos diz. Então nós precisamos estar meditando nisso, irmãos, e contemplando essa situação, não só ficando com medo, porque a maioria das vezes as pessoas tendem só a ficar com medo. Mesmo você vai levar ela: vem cá, vou te apresentar uma coisa aqui, pode ser uma surpresa boa. O que você fica? Com medo. Tem gente que fica com medo até no dia do seu aniversário.
A pessoa está querendo levar você. Não, eles estão querendo aprontar algo comigo. Vem cá, levando você ali. Não, chega lá, é uma grande surpresa, agradável, uma pessoa ficar com medo, até de coisa boa. Imagina pensando na eternidade que você não vislumbra, não consegue entender, mas veja que Jesus está dando para eles um resplendor da sua glória, que será compartilhada com todos nós, irmãos, na eternidade futura. A Bíblia diz que nós precisamos crer em Jesus, ouvindo a sua direção. Tem muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, mas de longe, não ouvindo, não seguindo a sua direção. Nós precisamos crer em Jesus e ouvir a sua voz, seguir a sua voz, obedecer o Mestre. Os discípulos estão aqui hesitando, crendo, mas não confiando, estão com medo. E Jesus está ensinando para eles total dependência em Deus. O que nós precisamos, por que nós precisamos confiar em Jesus? Porque Ele, sendo o Filho amado do Deus Pai, Ele é o Filho amado do Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, Ele é o Filho amado, e assim como Ele é amado, nós também somos amados. O apóstolo João fala mais tarde, ele nos amou com o amor que o Pai tem o amado, ele tem representado o Pai nos amando, e João até fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós devemos lembrar que ele é o Filho amado, e os discípulos, ele está perguntando, quem eu sou para vocês? E tem que vir a voz do Deus Pai, este é meu Filho amado. A Ele ouvir, a Ele dar ouvidos. Será que o pessoal não estava dando ouvido para Jesus, irmãos? Com certeza não estava crendo, não estava confiando. Será que muitos discípulos falaram, até que Ele ressuscite, eu não vou confiar muito não. Até que Ele não faça. Por que muitos estavam pedindo sinais? Pediam sinais porque não confiavam. E a Bíblia bem diz que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas ele falou pelo Espírito de Deus, não foi por Pedro mesmo. Porque Pedro o negou 3 vezes, até que Jesus o restaurou, como nós ouvimos aquele dia o pastor Benjamin falando. Jesus quer usar as nossas vidas, irmãos, então Ele investe em nós tudo que for necessário, para que você possa crer, confiar e seguir e obedecer Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Irmãos, a salvação em Cristo é a dádiva de Deus a nós. Você sabia disso? A salvação é a dádiva de Deus a nós, e o discipulado é a dádiva nossa a Deus. Você tem sido um discípulo de Jesus? Você tem seguido a Jesus? Ele deu tudo por você? O que você tem dado por Ele? Ele deu tudo por nós, e o discipulado é quando você dá de tudo para Jesus. O Filho amado, Ele é seu Senhor amado? Se Ele é seu Senhor amado, Ele diz, se me chama mestre, por que me chama mestre e não me segue? Não faz aquilo que vos mando? Então, sendo Ele o Filho de Deus amado, Jesus, Ele nos ama, assim como o Pai nos ama, nós somos amados por Jesus, devemos amá-lo no nosso discipulado. Segundo lugar, sendo Ele o Filho de Deus, Ele nos ensina a orar. Jesus, irmãos, estando com os discípulos, em algumas circunstâncias, como o irmão Roário disse bem hoje de manhã, é fundamental na vida do crente, diz Jesus no versículo 29, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Eu fico imaginando quando é que nós, crentes, íamos chegar nesse nível de nos colocar em oração, para que nós víssemos a face de Deus, e a face de Deus resplandecesse em nós, como aconteceu no passado também com Moisés, que ele ficou resplandecente. Ele estava orando de maneira intensa, irmãos. A Bíblia fala que muitas vezes Jesus orou até suar gotas de sangue. Era oração intensa, em dedicação ao Pai, em submissão ao Pai, e nós muitas vezes não aprendemos que Jesus, sendo o Filho de Deus,
ele nos ensina a orar. Ele nos ensina que nós devemos depender no Pai Celestial. Não é verdade? Que Ele está nos ensinando que nós devemos depender do Pai Celestial. E Ele nos ensina a buscar a direção através da oração. Tem até cânticos, irmãos, que é ensinado para as crianças. Quando você não sabe o que fazer, você precisa orar. Quando você não sabe o que fazer, você precisa orar, porque orando, Deus vai guiar seus passos. Jesus, ele ensinou isso para seus discípulos, sendo ele o Filho de Deus, ele nos ensina a buscar a direção de Deus através da oração. Então nós vemos aí também, em terceiro lugar, que sendo ele o Filho de Deus, ele foi transfigurado, a sua aparência foi transformada, para que os discípulos vissem a presença do Pai através de Jesus Cristo. Vocês imaginam, irmãos, aquele momento? A Bíblia não diz que Pedro queria sair correndo, porque da outra vez que Jesus apareceu, Pedro já falou, é fantasma, né? Então imagina agora, está lá, agora não tem só um fantasma, são três, né? Jesus, Moisés e Elias, Pedro fica maravilhado e fala, vamos ficar aqui, vamos fazer tendas, vamos ficar aqui, o lugar é um pedacinho do céu nesse monte. Mas Jesus estava ensinando eles com a transfiguração, que ele era, como Deus Pai diz no versículo 35, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado Filho, a ele ouvi. Se Jesus está nos ensinando, devemos ouvi-lo, aprender enquanto nós ouvimos. Jesus tem coisas importantes para nos ensinar sobre a oração. Ele diz nos evangelhos, quando entra no seu quarto, fecha a porta, ajoelha e ora ao teu Pai, que está te vendo, que vai te recompensar. Então, Jesus nos ensina, irmãos, a dar grande valor para a oração, que como filhos dele, discípulos dele, nós devemos dedicar tempo em oração. Então ele ensina, através da sua transfiguração, ele ensina a presença de Deus Pai. Muitas vezes nós pensamos, Deus está presente aqui, irmãos, hoje à noite? Ele está. Para algumas pessoas precisam ver, mas a Bíblia diz que todo aquele que crê, verá a glória de Deus. Precisamos crer somente. E ele está nos ensinando a crer na presença do Pai, assim como Moisés no monte, mostrando e vendo a presença de Deus. Deus falou para Moisés, sobe ao monte, Moisés, que eu vou te dar as leis, as tábuas. Moisés subiu, mas imagina um homem incrédulo, que garantia eu tenho que eu vou subir lá em cima e vai aparecer alguma coisa? Mas quem falou foi Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus não é homem para que minta. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Então, Jesus está ensinando a seus discípulos sobre a presença do Pai, assim como Moisés foi ao monte, e agora Moisés aparece novamente, e transformados na sua aparência, e também transformados nos seus corações, porque ali tem a presença da pureza do Deus Santo. Vocês podem imaginar esse momento, irmãos? Aparece Jesus transfigurado, e a voz do céu, do Deus Todo-Poderoso, e fala, este é meu Filho amado. Irmãos, se eu estou lá, eu não ia falar como Isaías, ai de mim, eu ia cavar um buraco no chão, eu ia tentar me esconder, porque eu sou um miserável pecador. Mas nós vemos como Deus, Ele se apresenta em misericórdia, na sua pureza, para nos ensinar, para deixar-nos ver a beleza da sua santidade. Através do seu Filho Jesus, nós somos cordeiros com Cristo, Paulo fala. Nas regiões celestes, em Cristo, nós entraremos na glória além. Então ele está ensinando sobre essa transfiguração, porque nós somos cordeiros com Cristo da eternidade. Então, sendo ele o Filho de Deus, sendo transfigurado,
E por último, sendo ele o Filho de Deus, ele foi confirmado através da sua morte. Veja só, irmãos, que na palavra de Deus, diz no versículo 31, que Moisés e Elias, fala o versículo 30, apareceram, e no 31 diz, aos quais apareceram com glória. E falavam, quem que falava? Moisés e Elias. Moisés e Elias falavam a respeito do quê? Da sua morte. E a palavra no grego, mesmo no Novo Testamento, está escrito a palavra êxodo. O que significa êxodo? Que Moisés foi o que guiou? A saída. Moisés e Elias está falando da saída de Jesus. Está falando da sua morte, que estava próxima. E Pedro, em outro momento, ele contestou, não, Senhor, nada disso vai te acontecer. E Jesus falou, arreda Satanás, eu preciso morrer. E no texto seguinte, os irmãos podem ler em casa, a transfiguração, Jesus começa a falar da sua futura morte, preparando os seus discípulos, porque ele precisa morrer, voltar ao céu, ser glorificado, para depois futuramente voltar. Mas veja que ele, sendo filho de Deus, ele foi confirmado na sua morte. Moisés e Elias reafirmaram o plano do Pai Celestial, que o Filho haveria de morrer para que nós pudéssemos receber o perdão, a vida eterna. Nós vendo que ele, sendo o Filho de Deus, ele foi confirmado por Elias. Ele precisava morrer em Jerusalém. Sabia, irmãos, que Jesus não morreria em lugar nenhum outro mais? Pessoas podiam tentar arrastar Jesus lá para o Egito, ele não ia morrer lá. Nenhum osso dele foi quebrado e ele morreu no lugar onde iria morrer. Ele nasceu no tempo certo, ele morreu no tempo certo e ele vai voltar no tempo certo. Tudo para cumprir. E eles estão aqui, Moisés e Elias, dizendo, tudo vai cumprir. Ele vai morrer aqui em Jerusalém. E quando ele voltar, ele vai pisar os pés em glória neste mesmo monte. Vocês podem imaginar, irmãos, que maravilha? Nós estamos olhando aqui para o céu. Mas eu queria estar lá em Jerusalém olhando para o céu, porque ele vai descer naquele monte da onde ele subiu. Ele falou em Atos, né? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. É o mesmo monte, irmãos, é o mesmo monte. E lá ele será reconhecido e glorificado. Para cumprir, irmãos, a promessa da palavra de Deus, de morrer em Jerusalém e de voltar em glória no mesmo lugar. Isto é, irmãos, uma breve manifestação da glória de Deus. Vocês imaginam o que está por vir? E nós vamos terminar pensando. Irmãos, Pedro precisou ouvir a voz de Jesus e a sua palavra para aprender. Nós também precisamos. Pedro precisou 3 vezes para crer em Jesus. E você precisa de quantas? Pedro, até que enfim, ele colocou a sua fé em Jesus Cristo. E em um determinado tempo, Pedro começou a confiar em Jesus, porque até que ele negou Jesus, ele voltou e falou, vou pescar. E quando Jesus da última vez o restaurou, falou, e agora Pedro, segue-me, eu vou fazer de você um pescador de homens. E Pedro deixou tudo agora definitivamente e seguiu a Cristo. Agora ele está confiando, irmãos. Como eu e você precisamos ouvir, precisamos crer, precisamos confiar em Jesus para que nós possamos segui-lo. E assim ele diz, se credes de todo o coração, verás a glória de Deus. Nós precisamos confiar. Quem é Jesus para você? Ele é seu Salvador? Ele é seu Senhor? Por quê? Porque Ele breve voltará. Nós estamos aguardando a sua volta. Você está preparado? Você está preparada? Jesus está voltando para levar a sua igreja. E eu estou dizendo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Os que estão prontos estão dizendo, pode voltar, Jesus, me leva. Mas se tem alguém hoje à noite aqui que não está pronto, hoje é o dia da sua salvação.
O que é Jesus para você? Hoje à noite ele pode ser seu Salvador. Coloca a sua fé nele, creia nele, siga ele e ele vai te salvar. Nós estamos vendo aqui, irmãos, uma breve manifestação da glória de Deus. Deus ensinou os discípulos: este é Jesus, meu filho amado, a ele ouvi. Vamos ouvir a voz de Jesus hoje à noite? Se ele está tocando o seu coração para ouvir e obedecer, vamos hoje à noite tomar aquela decisão de seguir Jesus Cristo. Vamos orar, vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Eu quero perguntar, irmão, irmã em Cristo, você tem seguido Jesus como deve seguir? Você tem ouvido a voz de Jesus, aquela voz mansa, suave, convidando? Vem, segue-me. Vem, segue-me. Você, irmão em Cristo, está seguindo Jesus? Ou você nem está ouvindo a voz de Jesus? Hoje à noite, espero que você esteja ouvindo a voz de Jesus. Irmãos em Cristo, está perto demais. Em breve vai soar a trombeta de Deus. Esteja pronto, preparado, não seja como um crente pego, desprevenido, longe, afastado de Deus, longe da igreja, longe do Senhor. Esteja no aprisco do Senhor. Se você está andando longe, eu não quero julgar ninguém. Se Jesus está tocando no seu coração hoje à noite, volta para perto dele. Se achegue a Jesus, manso e suave, Jesus está convidando. Se você está aqui hoje à noite, você é uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Hoje à noite, Jesus quer te salvar. Jesus quer hoje à noite te perdoar. Jesus hoje à noite quer te dar a vida eterna. Hoje à noite, entregue a sua vida a Jesus Cristo, confia nele e ele vai te salvar. Tem alguém em nosso meio que fala: pastor, eu hoje à noite entendo que eu preciso de Jesus e Jesus me amou de tal maneira que ele morreu por mim. Eu quero hoje colocar a minha fé em Jesus Cristo que me amou. Eu quero hoje colocar a minha fé em Jesus. Eu quero ter o perdão dos meus pecados. Eu quero ter hoje à noite a certeza da vida eterna. Tem alguém em nosso meio que diz: pastor, ora por mim. Eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. Eu quero confiar nele. Eu quero ser salvo. Levante a sua mão, fala: pastor, ora por mim. Eu quero hoje à noite entregar minha vida para Jesus. Eu quero que ele seja meu Salvador e meu Senhor. Tem alguém assim? Enquanto nós estamos orando, olhos fechados, você levanta a sua mão e fala: pastor, ora por mim. Eu preciso de Jesus hoje à noite. Tem alguém? Nosso Deus e Pai, eu agradeço pela sua preciosa palavra e eu oro hoje à noite, ó Pai amado, que cada crente hoje à noite aqui esteja ouvindo a voz do bom Jesus. Segue-me, vem, segue-me, mostrar-te-ei a eterna luz. Vem, segue-me. O nosso Senhor está voltando, irmãos, que nós possamos estar em ardente expectativa da sua volta, quando nós seremos transformados e alegres vamos entrar na eternidade. Deus querido, obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado porque o nosso Senhor venceu para que nós tivéssemos essa bendita vitória. Hoje nós queremos te agradecer e te adorar em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor nós oramos. Amém.